paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Amados irmãos, nós estamos aqui com a parte 3 do vídeo. Não acontecerá arrebatamento ascensão no dia 16 de abril de 2022. Não acontecerá, irmãos. Isso fica registrado para que haja paz no coração dos irmãos. Nós ainda estamos no período de Filadélfia. Filadélfia tem um tempo determinado. Não é algo que se define assim, houve tantas coisas, aconteceu na Páscoa, então a ascensão vai acontecer na Páscoa. As coisas não funcionam assim. Isso não é um link que a gente possa se basear, né? As coisas são muito mais maduras, amadurecidas. Quem fala assim, fala como uma criança que não entende o que está falando. Porque aconteceu a saída do Egito na Páscoa. Aí vai ser por causa dessas coisas que vai acontecer o arrebatamento? É isso? Será que é assim? Por que então não acontece na festa de trombetas? Por que não acontece também na festa da expiação? E a expiação é mais importante para os israelitas ainda do que a própria Páscoa. A Páscoa é importante para nós, os crentes, né? Mas tem outras festas, e as festas elas vão se cumprindo na medida do tempo passado. Cada tempo tem sua festa específica. Não volta. Não volta. O tempo de Papai Yahshua era o tempo da primavera. O nosso tempo no final dos tempos são as festas de outono. As nossas são as festas de outono. Por quê? As festas de primavera se cumpriram, né? Já com Papai Yahshua. Mas as festas de outono, ela vem para se cumprir no final dos tempos. Isso é importante que os irmãos sempre entendam. Nós vamos dar continuidade, vamos fazer o invocar, nós vamos fazer também a oração, meus irmãos. Você também é convidado e logo em seguida nós estamos iniciando o estudo. Hoje, maravilhoso, nós vamos entender um pouco mais sobre o ano Shemitah, o ano jubileu, e vamos entender a diferença das duas. E vamos entender também as conexões. As conexões, a escritura da palavra, ela já nos revela. Não é algo que se brota na nossa cabeça, mas a palavra, através dos seus links, ela conversa conosco mediante o Espírito de Yahweh. Verdade. Então vamos invocar juntos, irmãos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, Papai. Gratidão, Nós estamos aqui e nós estamos coração ao mesmo tempo tristes e também alegres, porque Tu nos mostra a verdade, mas por outro lado estamos tristes porque os nossos irmãos não ouvem aquilo que Tu falas. Papai. Mas eles ainda vão aprender, Papai. É verdade. Peço que abençoe essa terceira parte do estudo. Sim, Papai. Para que nós possamos concluir, Papai, de forma abençoada, inspirada por Ti. Sim, Papai. E que haja conversão, Papai. Aqueles que precisam sair de Sardes, vir para Filadélfia, que venham, que esse vídeo, esse estudo possa abrir e despertar o esclarecimento dos nossos irmãos. Nós te pedimos, Papai, Sim, abençoa Papai. Tudo que fizermos, tudo que falarmos. Sim, Papai. Seja Tu falar, Papai. Nós estamos aqui para Te servir. É verdade. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua,
grato a Ial. Assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Gratidão. Gratidão. Amados irmãos, gratidão por estar conosco. Você que está acompanhando, você está chegando aqui pela primeira vez, ficou curioso a respeito do título. Volta lá no primeiro, irmãos. Não seja preguiçoso, não. Volta lá no primeiro e vai começar a ouvir pelo primeiro e não pelo terceiro. Começa lá atrás, ali no vídeo número 1, para que você possa ter o entendimento até chegar aqui, tá certo? Porque se você chegar aqui e não tiver ali fundamentado o entendimento, você não vai entender e não vai compreender e vai refutar. E com isso você perde uma grande oportunidade na sua vida, tá certo, irmãos? Então volta lá no primeiro, assiste o primeiro, o segundo, para depois chegar aqui no terceiro. Assim seja. Irmãos, como eu tinha falado, 16 de abril de 2022 não vai acontecer o arrebatamento, a ascensão de Filadélfia, não vai. Você entendeu, você que já entendeu ali, que como que o mensageiro de Sardes poderia estar marcando data ao arrebatamento de Filadélfia? Entendeu? Não tem sentido isso, irmãos. Cada era tem o seu mensageiro. O mensageiro de Sardes é de Sardes. O mensageiro de Filadélfia é o mensageiro de Filadélfia. O mensageiro de Laodiceia, quando se levantar, vai ser o mensageiro de Laodiceia. Então, cada um na sua era. Não se pode tentar fazer aquilo que não foi chamado, né, irmãos? Verdade. Então, uma coisa que eu quero falar a respeito do ano, que também se colocou aí, sobre o ano Shemitah, né? O ano Shemitah. Shemitah é o ano 49, e especificamente os israelitas, né? Israelitas, eles vão comemorar o ano Shemitah neste ano. Neste ano eles estão comemorando o ano Shemitah. E o ano que é referido na palavra como o ano realmente santo, não é o ano 49, é o ano 50. É um ano 50. Vamos abrir a palavra em Levítico 25. Vamos. Levítico 25. Levítico 25, 8. Aqui quando falando jubileu, irmãos, jubileu ou jubilar, né? Significa ano de alegria, ano de realizações, é um ano de muita alegria. Por quê? Vamos ler aqui. Fala assim, ó, contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos. Isso vai dar 49 anos, ou seja, 49 anos. No 7º mês, no 10º dia do mês, farás soar o toque da trombeta. No dia das expiações, farei soar a trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano. Olha aqui, o santo é o 50º ano. Você vai contar 49. E quando você contar 49, você vai considerar o 50º, ou seja, o 49, ele é um ano de preparação. 49 é o ano de preparação para qual? Para os 50. Então, 49 é o ano, o que? Shemitah. Mas o ano que é santo não é o Shemitah. O ano que é santo é o ano jubilar, que é o ano 50, conforme a palavra que nós estamos lendo aqui, ó. Versículo 10. Declararei santo o 50º ano e proclamareis libertação de todos os moradores da terra. Isso aqui, irmãos, primeiramente a gente tem que lembrar que o ano 50 é uma libertação. Existia uma libertação
no ano 49 e existia uma libertação no ano 50. São duas libertações. Uma libertação é especial à outra. Uma refere-se a uma situação e a outra refere-se a outra. Vamos continuar a leitura. Versículo 11. Vamos pegar aqui, versículo 10. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu, ou ano jubilar. Cada um de vós retornarás a seu patrimônio, e cada um de vós voltará ao seu clã. Voltará ao seu clã. Aí ele fala, o 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis o quê? As espigas que estiverem fora do feixe. E não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. O jubileu será para vós coisa santa, e comereis o produto dos campos. Isso. Irmão, lê novamente essa passagem para nós. Pega para nós na King James, vê se você tem a King James aí. Pegando a tradução... pode ser. Pega para nós a tradução da... Yahushalom. No celular. Levítico 25. 25, pode ler do versículo 10 em diante. Versículo 10 diz assim. Pegado 9, irmão. Tá, pode ler. 9. No 7º mês, no 10º dia do mês, fará vibrar o toque da trombeta. No dia das expiações, farei soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um ano jubileu. Cada um de vós retornará ao seu patrimônio e cada um de vós voltará ao seu clã. Versículo 11. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, não ceifareis as espigas que não forem reunidas em feixes, e não vindimareis as cepas que tiverem brotado livremente. Muito bem. Ou seja, que ele coloca que não forem reunidas em feixes. Não foram reunidas em feixes. Isso. Ótimo. O que está falando, basicamente, quando a gente está lendo sobre a libertação? A libertação dos cativos está falando uma libertação que vai acontecer sobre toda a terra. Estranho falar isso sobre toda a terra se era uma festa israelita. Uhum. Por que será que fala, irmão? Porque ele está referindo ali às 12 tribos? Está referindo às 12 tribos que foram espalhadas. Né? Por isso Apocalipse capítulo 7. Exatamente. É uma referência, eu queria que você abrisse em Tiago, capítulo 1. Tiago, ele fala sobre esse momento que as tribos elas estão dispersas. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Olha aqui, a saudação dele. Tiago 1:1. Tiago, servo de Ial e do mestre Al-Shamashia, as 12 tribos da dispersão, saudações. Isso. As 12 tribos da dispersão, saudação. As 12 tribos da dispersão. Ou seja, essas 12 tribos estão dispersas sobre toda a face da terra. Toda a face da terra. Então, quando você começa no versículo 9, ele fala assim: no 7º mês, no 10º dia do mês, fará ressoar a trombeta, o toque de trombeta. No dia das expiações, fará soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Da terra. Olha só, isso está referindo a algo profético, a algo futuro. Porque como que você vai estar
remetendo isso à terra. E aqui tem uma interessante, porque aqui você poderia falar assim, é a terra de Israel. Mas não é. Aqui está referindo a toda a terra, mas não é terra de Israel, é toda a terra. A terra. Por quê? Porque eles foram levados cativos e eles retornarão à sua terra de origem. Por isso que não é a terra de Israel, e sim todos aqueles que foram levados cativos à Babilônia, ao Egito. Sim. E todos que estão em torno dessa terra na condição de escravos. Isso remete, irmãos, à história de José. Você vê que José foi levado cativo até o Egito. E lá ele encontrou dois servos do faraó. Eles estavam prisioneiros. Mas antes deles estarem prisioneiros, eles serviam à mesa do faraó. Sendo que um era copeiro e o outro era padeiro. E eles sonharam, eles tiveram sonhos. Quando eles tiveram sonhos, eles remetem ao quê? Eles remetem a um sonho de esperança. Enquanto um sonhou que estava espremendo as uvas sobre a taça do faraó e o faraó bebia em seguida, aqui a gente já remeteu a o tempo de você espremer a uva direto na taça, não há tempo para fermentar, não há tempo para fermentação. Ou seja, esse que era copeiro, depois de 3 dias, ele foi restituído do cargo que ele fazia antes. Agora tinha um outro. O que era o outro? O outro era padeiro. E ele via que tinha sobre ele 3 cestos. 3 cestos sobre ele, e as aves do céu vinham e comiam do pão. Ou seja, mostrando claramente, irmãos, a respeito de quê? A respeito daquele que está servindo pão fermentado. E você percebe que é servindo as aves do céu. As aves do céu. As aves do céu. As aves do céu comendo pão fermentado. E quando fala aves do céu, remete a anjos. Anjos, irmãos. Anjos. Tá certo? Anjos. A palavra fala sobre essas aves como anjos. Então tá bom. Só que esse que estava servindo pão fermentado, ele não foi restituído ao seu cargo anterior. Ele foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto. É uma das coisas primeiras, irmãos, quando você vê Papai Alcha, ele contando a parábola, e ele fala da parábola de uma mulher que colocou uma medida de fermento em 3 de farinha, e até que tudo se fermentou. Você percebe que é a mesma coisa da condição desse servo que estava ali fazendo pão fermentado. Inclusive 3 cestos. E ele, inclusive, 3 cestos, e as aves do céu comiam desse pão fermentado. E essa condição de estar dando pão fermentado faz com que ele seja morto. Então, irmãos, a palavra ela conversa assim. É o link com o quê? É o link com dois momentos na palavra. Um momento é a igreja de Sardes, e a outra é o momento da igreja Filadélfia. Filadélfia, irmãos, é uma era agora que nós estamos vivendo, e uma era que essa igreja ela se esforça para ela tirar do meio dela todo o fermento, toda a comida fermentada que a mulher de Sardes
ela preparou. Sim. Então, uma das coisas é tirar os evangelhos anátemas, que são evangelhos que se contrapõem. Eles se contrapõem ao evangelho Escritura de Lucas. Esses, quando eles contrapõem, mostra claramente que existe um espírito diferente ali. Né? Nós temos inclusive um vídeo aqui falando sobre, 3 vídeos falando sobre os evangelhos anátemas e explicando por que eles são anátemas. É bom você retornar e assistir. Então, quando você percebe que existe uma diferença entre Sardes, entre Filadélfia, você vai perceber a respeito de serem também diferentes. Olha só, quando você abre em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3 fala sobre uma promessa ao vencedor, né? Ele fala assim, uma promessa à igreja de Filadélfia. Ele fala assim, olha, versículo Apocalipse 3:12, né? Diz assim, ó, quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Iau, e daí nunca mais sairá. Olha aqui, alguém falar assim, nunca mais sairá, é diferente de falar e nunca sairá. Nunca mais significa que já esteve lá, saiu, e quando voltar, nunca mais vai sair. Nunca mais vai sair. É um link com os israelitas. Os israelitas, eles saíram de Al-Shalã, foram levados para a Babilônia. E existia uma promessa, né? Sim. Falando assim, olha, quando eu resgatar o povo, né? Isso quando ele fala no meio das nações, né? Quando eu resgatar o povo do meio das nações, daquele povo que foi espalhado ali por causa do Império Romano, e o Império Romano é representado por Babilônia. O Império Romano é representado, a religião ali do Império Romano, ela é a representação de Babilônia. Então, quando ele fala assim, quando eu resgatar, trouxer de volta os israelitas lá para aquela terra que eu dei para eles de lá nunca mais vão ser expulsos. Exatamente. Eles nunca vão, ninguém vai conseguir tirar eles de lá. E isso, quando está remetendo às coisas humanas, também remete às coisas celestiais, porque Iau fez o céu e a terra. E quando está falando o céu, não é o céu azulzinho aí que você está vendo, não. Ele está falando das regiões celestiais. Quando fala a terra, é isso que você está vendo. Mas, da mesma forma que ele fez o céu, ele fez habitantes celestiais. Paulo deixa claro isso. Existem corpos celestiais e existem corpos terrenos. Existem variedades, inclusive, de luz, né, desses corpos celestiais. Então, quando ele está remetendo ali, ele está remetendo, olha, existe um povo lá em cima, diferente de um povo aqui embaixo. Sim. Aí ele está fazendo um link agora com o quê? Ele está fazendo um link com a igreja. Olha só. Quando eu pegar estes de Filadélfia, eu tenho uma promessa para eles servirem no templo. É o vencedor de Filadélfia. Ele fala, escreverei, olha só, versículo 12. Quanto ao vencedor de Filadélfia, farei dele uma coluna no templo do meu Iau, e daí nunca mais sairá. Ó, nunca mais sairá. Como se diz, saiu de lá uma vez, mas quando retornar, nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Iau e a cidade do meu Iau e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ok? Então, quando aqui está falando isso, irmãos, quando isso aqui está falando, ele está remetendo que estes de Filadélfia, eles saíram de lá e vieram para essa terra. E quando eles retornarem para lá, ninguém mais tira eles de lá. É o link com aquele servo, o copeiro do rei. O copeiro do rei foi restituído da função que ele fazia antes.
servia o rei e não servia com bebida fermentada, é o vinho sendo espremido direto na taça. Este que não estão consumindo bebida fermentada, estes que não estão consumindo bebida fermentada, quando eu levar eles de volta para o templo, eles nunca mais vão voltar para essa terra. Eles vão ter a sua morada em definitivo, lá em cima. Até aqui está tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Aqui, irmãos, o que agora a gente está vendo? A gente está vendo que existe uma diferença na promessa logo em seguida. Ele fala assim, olha só, versículo 11, Apocalipse 3:11. Venho logo, viu? Venho logo. Venho logo. Venho logo. Segura com firmeza o que tens. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, segura com firmeza o que tens. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome. Irmão, aonde que esses de Filadélfia têm essa coroa? Lá em cima, no templo celestial. Lá em cima. Mas espera aí, mas como é que ele tem ou eles vão ganhar? Eles têm. Aqui está falando que eles têm. Por isso que fala, guarda firme, segura com firmeza o que vocês têm. Mas tem aqui na terra? Não. Vocês têm lá em cima. Lá em cima. Por quê? Porque ele está fazendo a promessa. Quando eu levar vocês de volta, nunca mais vocês sairão de lá, como vocês saíram agora. Já diferente quando se fala com Esmirna. Vamos lá, Esmirna, olha só. Existe uma promessa de coroa para Esmirna, uma igreja também irrepreensível, só que ela é formada pelos filhos de Adão. Filhos de Adão. Diz assim, Apocalipse 2, versículo 10. Não tenhas medo que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para serdes postos à prova. Viu? A prova é a prova da obediência, é a prova da fidelidade. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte. Mostra-te fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Percebe que é diferente? Quando aqui está falando seja fiel diante da morte, que eu vou te dar, eu te darei a coroa da vida. Ou seja, esses de Esmirna, que são descendentes de Adão, eles não tinham coroa. Por quê? Porque eles são frutos dessa terra aqui, são frutos desta terra. Eles não são seres celestiais, eles são frutos desta terra, diferente dos de Filadélfia. Os de Filadélfia, eles são o quê? Eles são seres celestiais. Por isso que fala, guarda o que tens lá em cima, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, ele está falando que ele tem, diferente de Esmirna, que vai ser dado a eles. Isso faz um link com o ano jubilar. O ano jubilar, que é o ano que vem, e não é esse ano. Esse ano é o ano Shemitah. O ano que vem é o ano jubilar. Jubilar significa se alegrar, cantar de alegria, né? Esse é o ano jubilar. Quando a gente volta lá para Levítico 25, vamos lá. Levítico 25, ele fala de algo interessante. Ele fala, no 7º mês, no 10º dia do mês, fará ressoar a toque da trombeta. No dia das expiações, farei soar a trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º. Olha, não está falando que o 49 que é o santo. O 50º que é o santo. O 50º é o ano jubilar, ou jubileu. O 50º ano é o ano que vem, que se comemora em Israel. Será para vós, olha só,
libertação, proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu, cada um de vós retornará ao seu patrimônio. De novo, cada um de vós retornará ao seu patrimônio, e cada um de vós voltará à sua tribo. E cada uma de vós voltará à sua tribo. Então, o ano jubilar ou jubileu, que é o ano 50, que em Israel vai ser comemorado o ano que vem, ele vai ser comemorado em toda a terra. Em toda a terra. Inclusive para aqueles que estão exilados. Sim. E como eles estão exilados, a palavra fala, no ano 50 será proclamado a libertação de todos os moradores da terra. É o link com o quê? Com aquele que estava preso no Egito. Ele estava ali preso, aprisionado. Mas chegou o tempo que foi marcado 3 dias. Foi. 3 dias para ele retornar para onde? Retornar para servir no Palácio Real. Tremendo. Servir no Palácio Real. Então, aqui, irmãos, percebe que está falando para Filadélfia. Está falando para Filadélfia o quê? Está falando o seguinte, olha, no ano jubilar ou jubileu, vocês serão libertados do vosso cativeiro, aonde? Aqui nessa terra, e vocês voltarão para a sua possessão, lá em cima, a vossa possessão, lá em cima, e de lá vocês vão pegar de volta a coroa que vocês tiveram que deixar lá, vão colocar na cabeça de vocês, e vocês retornarão para suas propriedades, porque é chegado o ano jubilar. Tremendo. Tremendo. Demais. E isso, irmãos, faz um link, olha só, com o Salmo. É um link com o Salmo 126. É um link com o Salmo 126. Vamos abrir o Salmo 126. Nas épocas de denominações, esse salmo era entoado, eu falava assim, para onde que eu tenho que voltar? Porque você canta aqui e não entende, não né? Entende. Não entendia. Não entendi, irmãos. Não Olha entendia. só, no ano jubilar ou jubileu, ele se encaixa à volta do exílio aqui nessa terra, para onde? Para a nossa pátria celestial. Esses que são filhos de Aush. Exatamente. Esses que são filhos de Aush, não filhos de Adão, muito menos filhos da serpente. Fala assim, quando Iau fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se encheu de riso e a língua de júbilo. É tremendo. E a língua de júbilo, fazendo um link com o ano jubilar. O ano jubilar. O ano jubilar. Entre as nações se comentava, viu aqui que eu falei? Que não era libertação à terra de Israel. Israel. A palavra certa é essa, Israel. Não era libertação para aqueles da terra de Israel, mas para todos que estavam espalhados entre as nações. Porque essa palavra, ela confirma isso. Salmo 126, versículo 3. Olha só, diz assim, a gente pega no 2. A boca nos encheu de riso, a língua de júbilo. Entre as nações, da onde nós saímos, dentre as nações se comentava. Iau fez grandes coisas por eles. Iau fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. E a palavra jubilar ou jubileu significa estar alegre, feliz. Por quê?
porque chegou o tempo da restauração, da restituição dos bens que foram tomados de nós. É muito lindo. Viu? E ele fala assim, versículo 4, Ial, faze voltar nossos exilados, como as torrentes do Negueb, como aqui chuva no deserto, né? Como tempestade no deserto, não de areia, mas de água mesmo. Os que semeiam com lágrimas, ceifam no meio de canções. Vão andando e chorando ao levar a semente, ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Trazendo seus feixes. Presta atenção, irmãos. Trazendo seu feixe, a gente volta lá em Levítico 25. Olha só. A gente volta em Levítico 25. Diz assim, ó. Versículo 3, Levítico 25, 3. Durante 6 anos semearás o teu campo, mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático. Um sábado para Ial. Não semeareis o teu campo e não podarás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas e não serão reunidas em feixes. E não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano repouso. O próprio sábado da terra vos nutrirá a ti e ao teu servo e à tua serva, ao teu empregado e ao teu hóspede, afim, todos aqueles que residem contigo, também o gado e os animais da terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Aí, quando ele chega e ele fala assim, aí o pessoal estava ficando assim, uai, mas não vai plantar, como é que nós vamos comer? Se não vamos plantar no 7º, como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos sobreviver deixando a terra por conta dela mesma? Aí ele fala, versículo 18, diz assim, guardareis os meus estatutos e as minhas normas, guardá-los-ei pondo em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, comê-los-eis com fartura e habitareis com segurança. Se disseres que comeremos nesse 7º ano, fazendo um link com o quê? Com a 7ª era. A 7ª era, Laodiceia, é um tempo de escassez. Mas olha o que fala. Se disseres que comeremos neste 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos, eu estabeleço a minha bênção no que? Colherdes no 6º ano. O que colherdes no 6º ano, quer dizer, o link com a era sexta da igreja, que é a era Filadélfia, diz, o que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produto por 3 anos. Pronto. Viu aqui? Ele está fazendo uma bênção, falando assim, olha, o que for plantado na era sexta, era de Filadélfia, vai manter alimentado da palavra, lógico, da palavra, os 3 anos de escassez, que é o tema que nós falamos. 3 anos de tribulação, porque foi dado para o antimachia uma boca para proferir blasfêmias contra Ial, contra os habitantes do céu, e dado a ele para agir durante 42 meses, está em Apocalipse 13, que são exatamente o quê? É o período, irmãos, de 3 anos e meio. Ele vai estar agindo. Mas esses que ficarem na tribulação terão o alimento que foi plantado por Filadélfia. É o alimento que foi plantado por Filadélfia no 6º ano, que é referido aqui, ó, 6º ano, sexta era, e eles não ficarão
famintos, porque também serão alimentados. Isso ele faz uma promessa para aquele que for obediente. Versículo 18: guardareis os meus estatutos e as minhas normas, guardá-los-eis, pondo em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. Remetendo lá na frente depois. Então, amados, o que a gente viu aqui? Nós estamos vendo que a promessa de restauração de propriedade, de libertação dos cativos que estão por toda a terra, não é no ano Shemitah, mas para o ano jubileu, é o ano jubilar, que é o ano 50. E esse ano que está se comemorando agora, vai se comemorando agora, em 2022, é o ano Shemitah, ou seja, ano 49, 7 semanas de anos, ano 49. E não é no ano 49 que se liberta escravos e nem que se restaura propriedades. O que se faz no ano Shemitah? Se perdoa dívidas. O ano Shemitah se perdoa dívidas, mas a restauração ali das propriedades e também a libertação dos cativos, que são ali dos escravos exilados, se faz no ano 50. No ano 50. Isso fique claro para os irmãos, tá? Isso fique claro. A restauração. E quando falo perdoa dívida, não é a dívida da propriedade, porque a propriedade ela está pagando a dívida do seu dono. Sim. Com colheita. Sim. Está falando a dívida da pessoa. No ano Shemitah se perdoa a dívida da pessoa que emprestou, recebeu ali, não recebeu da pessoa, diferente daquela que colocou a propriedade para pagar a dívida. Aquele que colocou a pessoa, geralmente são valores altos, né? Entendi. Eles entregam a propriedade para pagar a dívida e no lugar da própria pessoa. É diferente. Isso só seria resgatado no ano Shemitah. Tinha que completar, irmãos, no ano jubileu, perdão. Tinha que se completar os 50 anos. Sabe o que acontecia? Se acontecer o seguinte, a pessoa contraiu dívida. O ano jubilar são 50 anos. Só que a pessoa colocou a propriedade dela a pagar a dívida, já tinha 20 anos desde a última festa jubilar. Então ela ficou 30 anos só na mão daquele para pagar a dívida. Faltava ainda 20 anos. O que se fazia ali naquela data é reduzir o preço para resgate da propriedade. Mas aqueles que vieram nessa terra, nós que viemos nessa terra, e nós estamos aqui há um bom tempo, né? Nós já estamos aqui e nós já passamos até do tempo de voltar para casa, né? É aquela representação dos exilados que estavam em Babilônia. Já se sabia que tinha já passado ali os 30, 70 anos, né, irmãos? Então já se passou o tempo da nossa restauração, das nossas propriedades. Então é a hora nossa de voltar para casa. E é marcado uma data, mas não sabemos o dia e nem a hora, como nós fizemos o estudo, mas sabemos que o tempo é chegado para o próximo ano. É um tempo chegado para o próximo ano, né, meus irmãos? Mas não é nesse ano, não. Não é nesse ano, no ano Shemitah. Isso acontece no ano jubileu. No ano jubileu. E isso nós também, no ano que vem, nós vamos voltar a falar que também não vai acontecer na Páscoa, não. Não vai ser na Páscoa. Vai ser numa outra data. Isso
queremos deixar aqui claro para os irmãos que esta previsão, né, de arrebatamento, de ascensão de Filadélfia, mais uma vez vai frustrar. Por quê? Porque não era essa missão que o mensageiro de Sardes foi enviado. Não é para ele marcar a data, é para ele consolidar aqueles que estão para morrer. E é isso que ele foi chamado. E, no entanto, se mostra sempre desobediente à vontade de Yahvé e querendo ser usurpador da condição de mensageiro de Filadélfia. Isso é uma outra situação que é vergonhosa, né? A palavra é essa, vergonhosa. Por quê? Porque uma pessoa que já marcou tantas datas e frustrou, nós vemos que o mensageiro de Filadélfia, ele não tem sobre ele nenhuma repreensão, mas já o de Sardes é chamado a atenção e falado: se você não se arrepender, ouvir aquele que está te ensinando e se converter ao ensino, ele virá sobre ti como um ladrão, fazendo link também com 1 Tessalonicenses 5, mostrando claramente que essa palavra não é fermento, mensageiro de Sardes. Isso não está no Evangelho de Lucas, mas está na carta de Paulo em Tessalonicenses. Isso fique claro para todos. Não vai acontecer o arrebatamento em 16 de abril de 2022, porque ainda não chegou o tempo. Esse tempo foi determinado para Filadélfia por 1260 dias. 1260 dias é o tempo que o filho varão foi tirado da mulher e entregue para quem? Para Micael, que é face de Yahvé, e também para o trono. O trono, nós já vamos trazer o estudo, que é Gabriel, o trono de Yahvé. Isso vai ser um próximo estudo. E ali acontece em Apocalipse 12 que ele é alimentado e a mulher é levada para o deserto, e ali no deserto ela também é dado para ela o alimento, né? É dado para ela alimento, só que ela não quer comer, né? É verdade. Ela não quer, e é por isso que é o link com o mensageiro de Sardes. Fala assim: olha, observa-o e converte-te. Observa, escuta e se converte. Escutar o quê? A mensagem, que é o alimento que está sendo dado para você. Mas ela não quer. Passou os 1260 dias, o que acontece em Apocalipse 12? Acontece batalha no céu, mostrando claramente aqueles que estavam na terra, completado o seu tempo de ministério, ou seja, o menino varão nasceu dia 8 de abril de 2020. Ele tem um tempo de ministério de 1260 dias e depois ele aguarda o quê? Aguarda a redenção. É o link com nos tempos de Noé. Como nos tempos de Noé, Noé construiu a arca com a sua família, levou ali os animais, colocou os animais na arca, ele também com a sua família entrou e ali a porta foi fechada. E a porta fechada, veio a chuva de imediato? Não. Eles ficaram aguardando. Olha aqui, aguardando, esperando a chuva, porque era promessa no dia e na hora de Yahvé. Na hora e no dia de Yahvé. Completou a tarefa, entrou para dentro da arca e ficou aguardando a hora e o dia de Yahvé, irmãos. Exatamente. Não é a hora e o dia que nós vamos decifrar, porque a palavra é clara: virá como um ladrão noturno que não marca data, virá de surpresa. Mas nós sabemos que nós temos que completar os 1260 dias e ficar aguardando a nossa redenção,
que não vai demorar tanto assim, né? A representação de Noé, quando o papai Yaucha falou que será como nos dias de Noé. Gratidão, papai, né? Gratidão, papai. Nós estamos encerrando, irmãos, mas esse estudo E o foi um papai pouco... Alcha, ele fala assim, né? Permaneceis vigilantes, né? Vigiando em todo o tempo, né? Ficar vigiando para que vocês não caiam em quê? Não caiam numa tentação. Então você entende, se é permanecer vigiando, significa que você não está esperando uma data. Entendeu? Você sabe do tempo, mas você permanece vigilante porque você entende, né? Orando e vigiando para que possais escapar. Exatamente. Né? Orando e vigiando para que você possa escapar de tudo que está decretado que vai acontecer sobre a terra e está de pé diante do Filho do Homem, mostrando claramente o que? E essa bem colocada essa posição. Se você tem que vigiar, significa que é algo que não vai vir com hora marcada. Não vem com hora marcada. Exatamente. A gente está vendo isso. Eu lembro tantas pessoas que a gente, na época, quando ainda estava ali subjugado pela mulher de Sardes e também pelo mensageiro de Sardes, que a lua estava debaixo dos pés da mulher, né? A lua estava debaixo, até que se levantou Micael, né? Essa é a representação dele, sempre foi a representação noturna, que ele como lua, né? Então ele se levantou que estava subjugado para cuidar da criança. E o que acontece com isso, irmãos? Você vê que fala que você deve vigiar e orar em todo tempo. Vigiar e orar em todo tempo, para que tenha força para escapar. Fazendo um link com Sansão, né? Sansão ali, quando ele estava ali amarrado, né? Amarrado, Dalila amarrava ele e ele tirava a soneca. Por quê? Porque ele estava embriagado com vinho fermentado. Ela dava vinho para ele ficar o quê? Sonolento. E aí ela amarrava ele com todo tipo de corda. Aí de repente ela gritava: os filisteus. Ele acordava assim e arrancava as cordas. Ou seja, mostrando claramente que ele não estava esperando a hora que o filisteu estava chegando. Ele estava ali à mercê da situação. E ali o alerta de papai Yaucha falando assim, ó, que você esteja acordado. Acordado e sóbrio. Isso. Não embriagado pelo vinho fermentado. E sóbrio, vigiando em todo o tempo. Coisa que ali Sansão estava fazendo. E foi pego de surpresa na hora que ele não esperava. E ele estava sem a cabeleira e com isso estava sem a sua força. E aí papai usa essa passagem para alertar. Ó, que vocês estejam acordados e sóbrios, para que vocês, orando em todo tempo, para que vocês tenham força para escapar de tudo aquilo que está por vir essa terra e está de pé diante do Filho do Homem. Então, mostrando claramente, está acordado, está sóbrio, porque pode vir a qualquer momento. Mas não aqui e agora, mas quando encerrar os tempos do seu ministério, que faz um link também com as duas testemunhas que vêm no final dos tempos. Quando tiver acabado o tempo do seu ministério, quando tiver acabado o tempo do seu ministério, eles serão mortos. Ou seja, Filadélfia, da mesma forma, ela tem um tempo de ministério. Ela tem um tempo determinado. Quando ela concluir esse tempo determinado do ministério, ela aguarda que em breve chega a sua redenção. Mas tem que estar sóbrio, tem que estar acordado, vigilante, orando em todo o tempo. Não tem esse negócio de hora, dia marcado. Porque revela tudo aos seus profetas. Revela por verdadeiro, né?
porque o falso já marcou muitas datas. E se não está mostrando a data para o profeta, é porque é profeta falso. Mentiroso. Mentiroso. Se isso, a palavra fala que Yahweh não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, e aquele profeta marca a data e não acontece, é porque esse profeta é mentiroso. Não está falando que Yahweh mandou que ele falasse. E isso fique bem claro. Ok, amados? Gratidão, papai? Gratidão. Então, veja isso. Como determinar um profeta verdadeiro do profeta falso? É quando a palavra se cumpre ou se não cumpre. Provando ali as profecias, né? Exatamente. Se a profecia se cumprir, vem do profeta verdadeiro. Se não se cumprir, o profeta falou com presunção e falou dele mesmo. Exato. A esse não temais. Exato. A esse não temais. E assim seja. E assim seja. Gratidão, papai. E nós estamos falando que não vai se cumprir. E eles estão falando que vai se cumprir. Então você, com isso, determina a quem você tem que seguir. Exatamente. Ou você segue o verdadeiro, ou você segue o falso, o mentiroso. O falso, o mentiroso. Né? Porque veio por uma missão e começou a fazer aquilo que não foi determinado que ele fizesse. Né? E é por causa disso que ele precisa ir para a tribulação. Como ele não obedeceu, consolidando a fé daqueles que teriam que morrer, que terão que morrer, vai ter que ir para a tribulação, consolidar eles lá. Ok? Gratidão, papai. Né, Gratidão. Vamos, gratidão, papai, por essa palavra, essa série de 3 vídeos, que haja esclarecimento e haja temor, para que todos possam ver que existe profeta em Israel que é verdadeiro, que fala conforme a palavra de Yahweh. E assim seja. Papai, muito grato. Muito grato. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Por Yahweh e por Yahusha. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Amados irmãos, isso aqui nós fizemos, a gente não poderia ficar calados diante de uma mentira. Por quê? Porque diante de uma mentira, irmãos, quando a gente se cala, a gente está consentindo com ela. Sim. Mas quando a gente levanta a voz contra a mentira, é porque a verdade tem que prevalecer. E ela vai prevalecer. Sim. Vocês vão ver, e eu espero que com esse vídeo vocês venham para Filadélfia para se preparar realmente para a nossa redenção. Vocês precisam crescer num alimento verdadeiro e sólido, para que vocês alcancem o pleno conhecimento da verdade, alcancem a estatura do varão perfeito que é o Mashiach, e assim vocês vão poder ser arrebatados como primícias. E assim seja. Uma coisa, irmão, um detalhe, se fosse para o papai, quando ele estava ali, que foi dito que ele crescia em estatura, em graça, diante de Yahweh e dos homens, se fosse o crescimento dele entender ali sobre o governo daquele tempo, sobre as guerras daquele tempo, sobre as doenças daquele tempo, aquilo ali seria o crescimento dele? Não,
Tanto é que ele fazia o quê? Perguntas ali para os sacerdotes, ele arguía eles ali, porque mostrando para eles que o crescimento não estava baseado nessa terra, e sim em algo muito maior. Muito superior. Muito superior. Muito superior, né, irmãos? Então, o crescimento não é anti-Machia. Não é estrelários, não é nada disso, irmão. O crescimento é voltado para as coisas celestiais. E um alerta: todas as datas que o mensageiro de Sardes marcar será frustrado, porque Ial não mandou que ele fizesse isso, e por isso Ial vai frustrar todas as suas previsões. Que você registre isso e você verá, ok? A paz de Yahshua, meus irmãos. A paz de Yahshua, amados irmãos. Até a próxima. Até a próxima. Oh,